Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira, 13 horas e 36 minutos, 19/8/2022. Temos uma tarde fria, com garoa, 8 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um bom pregão a todos. Eu vou começar, como é praxe, com o racional do YouTube. A gente tem uma sessão de queda, né, após uma sequência forte de alta, 18.570 pontos no índice. A gente vai perceber, falaria em compra agora, região de 113.600. Temos uma pressão compradora bastante forte. Compradora vendedora, aliás, né? E eu acho que pode sair de 113.600 e buscar algo perto de 114.500 até o fechamento. Vamos observar aqui o gráfico do mini índice, né? Só para explicar melhor, a gente tem essas retas vermelhas pontilhadas, elas mostram uma linha de retorno, que o mercado tocou e passou a subir a partir do dia 15 de julho. A gente lançou o desafio do 113.680, acertamos no mini índice. E nós temos uma linha superior aqui que deve ser alcançada na próxima semana. Eu acredito que tem um gap para puxar preço, padrão do farol, como um imã. Agora, esse gráfico do mini índice no semanal, baseado no ajuste, e ele tem um cálculo diferente no TradingView, o alvo aqui do desafio foi a simetria em V. Apesar da queda de hoje na semana estar subindo, médias cruzadas em modo compra no semanal, então os balanços, na minha visão, eles são sinônimos de oportunidade. Então eu acredito num teste de 114.500 aproximadamente até o final, o que daria um racional de 900 pontos, e eu acredito que a gente vai acertar. Falando um pouco do DI, um F25. O DI deu um sinal aqui no 11.625. Lembra que eu falei para vocês que lá em cima, aqui 11.625, que eu comentei com vocês que aqui era uma venda. A venda ficou bem clara para mim no dia 20/7. Para quem não sabe, eu operei DI muito tempo, em parceria com um grande banco. Cara, eu fiquei operando DI com esse banco quase 2 anos, a gente acertou praticamente tudo. Fui comissionado, foi minha casa no litoral, praticamente eu comprei com os recursos, reformei com os recursos dessas operações e tal. Aí eu não sei se eu deveria ser tão sincero assim, mas enfim, é a minha natureza de ser verdadeiro. Aí um dia me chamaram lá, ali perto do Shopping Morumbi. Falei, pô, os caras vão me dar algum prêmio, algum bônus. E eu fui até meio preocupado, eu falei, pô, se esses caras me chamarem para trabalhar internamente, eu tô fora. Porque eu sempre gostei de desenvolver esses trabalhos, mas de ter a minha liberdade com a minha família, que é o que me motivou a sair da indústria para entrar na bolsa. Falei, pô, os caras vão querer que eu trabalhe aqui e eu vou ter que dizer não e vai complicar os negócios. Na verdade, os caras me chamaram lá, ó, a gente está encerrando esse formato e tal, porque a nave mãe lá, que era o Banco do Brasil, não quer mais, tal, o varejo não interessa para nós. Falei, legal. Então, boa sorte a todos. E aí teve mais uns 2, 3 meses, e aí parou. E aí tá tudo bem. E logo depois eu entrei de sócio lá no Cartesia, fiquei uns anos lá, fiz a parceria com o Infomoney, e a vida segue, pessoal. Aí da parceria com o Infomoney saiu muitas coisas boas. Então o DI é uma das minhas especialidades, a gente pensa talvez na imersão 15, fazer alguma coisa com DI ou com boi, lá para dezembro, sei lá. E o DI, houve um rompimento falso desse fundo, um arame, e ele está rompendo o eixo de um W. Agora, se ele vai voltar aqui em cima, eu não sei, eu acho difícil. Não acredito que o DI volte tudo isso, enfim, não faria sentido. Então acho que esse W vai falhar, mas veremos. Por enquanto é uma situação de compras para trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior,
porque eu sei que algumas pessoas que acompanham o trabalho aqui o fazem. Né, operam DI, é isso que eu quero dizer. Aí nós temos o gráfico do Ibovespa, né? O Ibovespa, ele veio numa toada muito forte, né? Muito forte. Ele subiu quase 20 mil pontos. Então é natural que exista algum nível de correção. Ah, professor, mas está perdendo o topo anterior. É. Mas ainda está longe de média, né? Então é uma correção que... Vamos ver que poder tem os compradores para neutralizá-la. Né? Então, falando da... Que poder tem os compradores para neutralizá-la? A gente teve novamente, para vocês terem uma ideia, os investidores estrangeiros atuaram na compra novamente, né? 1,1 bi dia 17/8. Eles já somam 12,986 bilhões na bolsa em agosto. Então, uma correção que eu particularmente acho natural, é claro, né? Se está comprado, você não quer ver corrigir, mas enfim. E no Ibov em si, a gente traçou esse canal e a parte alta deve ser alcançada na próxima semana, na minha visão. E eu vou até dar um spoiler aqui de algo que eu vou colocar no Instagram nos próximos dias. É uma teoria minha, né? Eu não vi isso em nenhum lugar, nem nada do gênero. Mas se você pegar um número 114,545 e multiplicar por 1,1, 126 mil pontos. Então o 114... Ó, de novo, ó, 114,545 vezes 1,1, 126. Eu acho que esse número é um número mágico, porque a partir do momento que o mercado fechar acima dele, para os 126 mil pontos, que são o alvo do nosso desafio, que é essa região aqui, né? É a nossa parada final da nossa jornada, né? De portas abertas, gratuito. São 10%, e com a força que o mercado vem, a volatilidade e a presença dos estrangeiros, eu acho que o mercado vai alcançar... a partir do momento que ele fechar acima do 114,545, eu acho que em 12 pregões ele vai alcançar os 126 mil pontos. Aí depois eu desenvolvo mais e explico melhor a teoria. Ok? Então é um número mágico. Olhando volume, volatilidade, saldo estrangeiro. Inclusive eu fiz uma pergunta no Instagram outro dia, muita gente não acreditou. Eu falei, pô, vocês acham que fecha com mais de 15 bi em agosto? Eu acho que vai fechar, já tem 13. Não sei que eles saiam batendo em retirada, mas por que o fariam? Não tem nenhum driver novo assim que justificaria tal movimentação. E aí nós temos aqui o BOVA11, né? Uma correção natural. A gente vai ver... Será um teste para a força compradora até quando irá essa correção. Nós teremos aqui o mini dólar. O mini dólar novamente tocou a média de 21 e sentiu. Né? Ao mesmo tempo que ele tem um ombro cabeça invertido, tem um oco. Né? E está mais perto da mínima do que da máxima. E nós ficaremos atentos aqui em relação ao milho. O milho está dormindo. Tem que ter paciência no momento. A gente tem que saber o momento de rolar, ó, 146 milhões no U. O X está com 58, então o F23 com 37, então a liquidez, a gente tem que ter esse cuidado, está no U 22. Perfeito. Aí falando um pouco da carteira desafios, a gente tem Gerdau. Olha, o movimento de queda é de 1,20, mas está mais perto. Eu tenho aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio. Aqui penso que não faz sentido manter esse oco marcado.
Então, um pouco 24 com 21. Vamos atualizar os pontos aqui em Gerdau. Aqui 20 com 72. E vamos marcar essa máxima recente, 25,52, né? Então, é uma ação que está descolada. Até eu... É que, na verdade, pessoal, eu tô tendo que regravar aqui. Eu tava gravando, aí, putz, tocou o interfone, chegou a comer. Aí, enfim, eu preferi gravar de novo aqui, mas eu tinha já até visto uma pergunta lá de um aluno. Por que Gerdau, Vale, eu vou passar por ela depois, né? Elas não estão desenvolvendo na mesma proporção de outros setores. É por causa do minério. Agora, a Gerdau tem um canal... Acho que é um canal bem definido e ela tende a buscar a parte alta do canal nos próximos pregões. A Localweb é uma ação de fluxo. Então hoje o fluxo está positivo e Bovespa cai 2%, está caindo 8%. Né? Mas não muda a minha ideia de busca por 11, talvez até algo maior que R$11 no mês de agosto. É uma correção proporcional ao movimento prévio. Melnik balançou pra caramba, né, no pós-balanço, deixou um candle estrela cadente gigante ali, mas eu penso que o teste desse topo anterior a 4,05 na média de 21 vai segurar o preço. Cury subindo num dia como esse, ela fez um movimento parecido também, né, de busca, quase tocou o topo anterior e a média de 21. Então essa barra precisa ser negada, né? Aqui foi aquela história, Marubozu, equilíbrio, duplica. Agora ela pode ser negada, talvez já seja exaustão. Vi de volume, né? Eu acho que foi uma barra de exaustão. Muita troca de mãos aqui entre os players, né? E aí China 11. China 11 não acho interessante, uma perda absurda de volume, o mercado perdeu interesse. Hoje eu sou muito mais Small 11 do que China 11. O Small 11 aqui é uma compilação de small caps, né? Eu não tenho... Aqui o Small 11, por exemplo, hoje 115,3 milhões, né? Tem o SMLL 11, que é o mesmo raciocínio. Na verdade, o SMLL é um índice, né? Ele é um índice de small caps, que você pode, inclusive, acompanhar, ó, 2,3 bi. Só que esse daqui você não opera, ele é só um índice de referência. Pra vocês terem uma ideia da formação do Small 11, ó, eu tenho aqui no... Ó, são várias empresas, Alliar, ABC Brasil, Aéreos, Brasilagro, Alliance, são vários ativos. Você está comprando uma cesta de small caps. Dexco, Eco Rodovias. Índice de small caps. Aí você fala, mas tem tal ação aí que eu não concordo que é uma small cap. Aí é uma outra história, né? Mas esse é o índice. Ok? Agora, small 11 você opera efetivamente o... você o opera efetivamente. Ok? Então, small 11 eu vejo como grande oportunidade. Então, índice amplo, né, de certo modo. Aí nós teremos aqui na tela Vale 3. Continuo entendendo como oportunidade, né, muito descontada. Está atrasada em relação à própria cotação do dólar, está atrasada. Agora, em relação ao minério, está alinhada. O minério está em queda, né? Não em queda hoje, né? Hoje o minério está subindo, mas ele está em queda se a gente pegar o curto prazo. Hoje está subindo 1,49.
sobre uma LTA, tem tudo para formar. Na verdade, eu tracei agora, padrão da alavanca, né? Mas acho que vai formar uma LTA por aqui, porque está bastante já. Saiu de 120 a 102, enfim, com China tendo poder para estimular a economia, coisa e tal. Então é o que eu penso sobre o minério. Eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube, até para de repente eu sei que tem, como eu tô regravando, né? Então eu sei que tem pergunta ali, senão eu vou ter que voltar no assunto, então a gente otimiza os nossos trabalhos, né? Pessoal, semana que vem vai ter novidade na Top Traders, a gente vai lançar uma nova ideia, acho que vocês vão gostar bastante. É o trade certeiro. Aguardem. PS, bom dia Wagner, obrigado pelas análises, eu que agradeço, bom final de semana. Nicolau Arbex, querido amigo, impressionante a análise das cunhas do Ibov, a parte final do vídeo muito sólida, muito obrigado pelo elogio. Existe uma mudança dramática de comportamento da sociedade em relação a eleições políticas. Em outros tempos, uma declaração como a de ontem do ex-futuro talvez presidente Lula derrubaria o índice para valer, nível menos 4 ou 5%, é verdade. A sociedade parece finalmente entender os limites da política e oferecer alguma mudança real na vida das pessoas, tanto para melhor quanto para pior. Não dá a menor pinta que a eleição fará preço. O mercado entende que vai ter um segundo turno, ponto. Aí no segundo turno, acho que vai começar a fazer preço. E outra coisa, as campanhas não começaram, né? E o nosso querido amigo Nicolau está correto. Eu entendo desde o ano passado que vai ter segundo turno, sempre foi o meu entendimento. Não acredito, como alguns acham que as pesquisas estão erradas e que o Bolsonaro ganha em primeiro turno, e também não acredito que o ex-presidente Lula vai ganhar em primeiro turno. Eu acho que vai ter segundo turno, ponto. Aí tem que ver quem apoia quem, enfim. Roberto Prado, boa noite, Wagner. Na sua opinião, por que Gerdau e Vale estão acompanhando o rally recente da Bolsa? Minério. Você começou dias atrás que os estrangeiros aportaram novamente aqui. Como saber se estão comprados ou vendidos? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a participação. Tem o Investmax, investmax.com.br, é um bom site. Por exemplo, até o dia 16 aponta quase 12 bi, né? Mas eu vejo de forma mais célere, às vezes aqui no broadcast, mas aí tem que assinar o caderno AE News. Perfeito? João Vinícius, querido amigo, e obrigado Alexandre, Vitor, Michele, Everson, Nicolau, Roberto, PS, que tornaram a nossa gravação ainda melhor, enobrecendo o nosso trabalho. Boa tarde, querido amigo. No que tange ao INV, neste momento, toca resistência 116 mil no diário, desenhando um martelo para uma reversão. Creio que seja um movimento corretivo natural, sim. Para os próximos dias, início da próxima semana, vai continuar na alta. Eu acredito que na segunda-feira a alta já retoma. Se não retomar na segunda, já na terça. Perfeito, João? Alexandre Carvalho, boas-vindas. Olá, professor. SAPR11 nos 60 minutos. Tem força esse gap 19,30? Abraço, continue na luta sempre. Bom final de semana a você, ao João, ao Vitor, Michele, Everson, Nicolau. SAPR11. Então vamos lá, é uma das ações que nós temos em carteira. É uma ação de guarda. Acredito numa boa recuperação ao longo dos próximos dias. Mas não é aquele ativo, nossa, que me empolga, assim, mas é uma candidata, inclusive, a ser trocada nas próximas movimentações. E esse gap muito bem observado aqui pelo nosso querido amigo, acho que deve ser fechado na próxima semana, talvez terça, quarta-feira. Ela é uma ação mais lenta, é um ativo que se movimenta de uma forma sinuosa, mas deve ser para cima. Vitor Cardoso, boa noite, Wagner. Poderia falar sobre os Minas e Semig? Obrigado e sucesso. Com certeza. Deixando claro que as nossas preferências são Gerdau e Semin. Né? Então eu tenho aqui os Minas. Mas não é uma preferência assim que eu fale, cara. Por exemplo, o GMAT, falar, por exemplo, sobre o setor de varejo, né? Então você coloca aqui, Amer 3. Se eu tivesse um dinheiro muito forte, eu compraria a Amer, eu não compraria.
né? Só se fosse aquela história de eu ser o trader de um grande banco suíço, eu sou obrigado a comprar ou vender. Mas eu compraria, mas assim, a minha preferência é GEMAT. É a ação que nós temos peso 2 em carteira, é uma das nossas apostas fortes. Ó, por exemplo, você tem uma ideia, hoje está tudo caindo, GEMAT está subindo. Ó, rompendo resistência. Por exemplo, dá para comparar a GEMAT com a Mer? A Mer seria a minha última opção do setor. Então, GEMAT é a que a gente tem peso dobrado, essa é a Mer. Aí um ativo, por exemplo, que hoje me interessou, inclusive, eu vou falar quais foram os ativos extras que a gente entrou, mas, por exemplo, Quero eu acho uma oportunidade melhor que a Mer. Então, depois de GEMAT, a minha preferência seria a Mer. Antes de Quero seria a Via, né? A terceira ou quarta opção, Via e Magazine Luiza, eu vejo no mesmo nível, ó, Via. De repente fazendo um pullback aqui, mas olha a diferença, pessoal, de GEMAT para as outras. Ela está subindo 3, Via está caindo 6. A Mer está caindo 4,77, o que é natural, é um dia corretivo. E Emiglu está caindo 6,70. E a GEMAT está subindo 3. Então resta a dúvida que a GEMAT é a melhor opção do setor. Resta a dúvida que o nosso racional de dobrar a mão em GEMAT lá embaixo, em vez de ter um ativo extra, né, dobrar a mão numa ação que a gente já tinha, fez sentido? Né? Então é isso. Eu acho que a gente acertou esse raciocínio, esse racional, essa estratégia. Então, no caso, por exemplo, da Uzi Minas, eu acho que ela está num nível... Hoje você comprar Uzi Minas, por exemplo, você compra a Goal. Você compra, por exemplo, o Goal. Você está fazendo uma exposição maior à China. Que é mais ou menos, hoje, por exemplo, se você me perguntar se eu prefiro o Goal, CSN A3, né? Ou Uzi Minas, eu prefiro o Goal. Gráficos, fundamentos e tudo. Mas acho que o Uzi Minas é uma boa. Dificilmente, se o setor reagir, ela não vai reagir. Né? Daí a gente vai ter CEMIG. CEMIG eu não entraria agora, eu acho que é para tocar o barco para quem está dentro, mas tende a subir, né? Só que mais lentamente, ela deve subir num ritmo menor, está na máxima histórica. O setor vai bem, né? E ela acaba acompanhando, mas eu não entraria agora. Perfeito? Everson Luiz, boa tarde, professor Wagner. CEMIG é compra, parabéns pelo trabalho, acertou a vitória do Corinthians. E domingo nós vamos assistir lá na casa da Rose, esposa do meu primo Beto, na casa lá do Beto, da Rose e do João, que às vezes assistem o programa, principalmente o João e o meu primo Zé Roberto. Vamos assistir Corinthians e Fortaleza, vai ser Corinthians 2, Fortaleza 0. E o técnico do Fortaleza é ótimo, o Vojvoda. Excelente treinador. Então, um grande abraço. O Nicolau comentou aqui as quebradeiras óbvias em Argentina e Itália. Ele está falando isso porque eu sempre estou abordando esses tópicos, né? Argentina e Itália não têm feito preço, assim como varíola dos macacos. Não são surpresa para ninguém, correto, querido? Junte-se a isso, enorme preguiça do Federal Reserve, Banco Central Europeu, em combater a inflação. Campanha por lá, está dado o cenário dovish. Assim como, por isso que eu não acredito, Nicolau, que vai subir 0,75 agora em setembro, o Federal Reserve. E aqui no Brasil eu não acredito também no aumento residual de 0,25 para o Copom. Acho que vai ser 0,5% o Federal Reserve e estabilidade para o Copom, a Selic aqui no Brasil. Então estou alinhado com você. Assim, com as autoridades em postura lerda, complacente e modorrenta, os mercados têm mais a que subir mesmo. Exato. E olha que eu não gosto nada disso, holder de longo prazo, torcendo para as quedas, mas tenho que admitir, o horizonte está cada vez mais limpo. Perfeito. Excelente comentário. Michele Rodrigues, bom dia, professor, tudo bem? Tudo certo. Qual a expectativa para a Honey? Michele, Honey
É uma ação que faz parte dos nossos portfólios públicos, das nossas carteiras. É uma excelente opção para bater renda fixa, ela não é uma ação explosiva, é uma ação de guarda. No semanal, uma vez acima de 7,52, eu penso que ela projeta 8,87. E no diário, um ativo subindo numa sessão de queda, excelente cup and handle. É um padrão, eu não gosto muito, mas é um cup and handle realmente. E deve ir para o alto e avante. Essa daqui ainda vale entrada, acho que ainda é oportunidade. Ok? Muito bom. Aí continuando aqui os trabalhos Petro 4. A Petrobras, ontem eu comentei que eu usaria estratégia de saída da mínima pelo dia anterior, então quem usou essa estratégia saiu hoje, quando a ação perdeu 3,87, acho que saiu num bom ponto. E vamos ver agora se ela respeita essa região ou se desce. Eu desconfio que ela vai descer para 31,30 aqui, mas se ela não descer é melhor, porque nós estamos comprados no índice, aí ela vai ajudar nas movimentações, né? Small 11, oportunidade de compra para quem ficou de fora. Né? Ah, mas eu tô com medo de corrigir um pouco mais. Compra metade hoje, metade segunda. Vai fazer um bom médio de todo modo, na minha visão. Índice de energia, correção absolutamente normal, natural. Né? Ontem tinha deixado aqui um padrão de nuvem negra, tempestade à vista, hoje corrige. Índice de consumo, eu não vejo nenhum sinal de reversão, assim. Então, índice de consumo também é uma correção absolutamente normal. Índice do setor imobiliário pesa um pouco mais, né? São índices mais voláteis, por exemplo, do setor imobiliário e de consumo. Índice de materiais já vinha devendo, então ele corrige um pouco menos, né? Mas acima da média de 21, consumo inferior. Então eu vejo a situação sob controle. E nós temos o IFNC, um típico, clássico e técnico pullback em 10,782, topo anterior. Aí positivo, uma correção, apesar da queda 3,72, é uma correção praticamente no tempo. Se você for observar de forma proporcional à alta, a ação quase dobrou de julho para cá. Você pegar a mínima. Aí temos BPAC, correção absolutamente normal no topo anterior, 25,47, ficou bem próximo desse patamar. Aí SAMB, pullback na LTB do triângulo que foi acionado, que foi rompido. Itube, pullback no 26,40, movimento estritamente técnico. Itaúsa, o ativo já vinha dormindo, né? Ela sobe e cai pouco em relação ao mercado, então movimentação lateral, natural, né? Muitos chamam aqui de Power Breakout, né? Power Breakout, fica de lado, depois rompe as máximas, faz um movimento um pouco mais explosivo, direcional. Aí Bradesco, correção natural, está abaixo da média de 5. Essa queda não deve durar muito, eu até coloquei lá no informe cenário, né? Eu não acredito que essa queda dure mais que 1 ou 2 pregões, se durar. Agora, hoje não vai fechar positivo, hoje vai fechar negativo, né? Não tem nenhum driver, um trigger. Lembra de Banco do Brasil, que eu falei que era hora de realizar lucro? Ó, fora da banda, dentro da banda. Aqui nós temos um arame de topo. A boca do gap, a 40,16, me parece uma boa oportunidade de entrada, um teste da média. E aí teremos B3 SA3, é um ativo mais volátil, deve encostar na média de 21. E aí gera oportunidade para quem está de fora. E a Ambev fez o que ela tinha que fazer, que foi a busca por 15,80. Uma vez acima é o ponto que trabalha-se como stop, então quem estava posicionado aqui embaixo zerou a 15,80, a vida aqui segue. Certo? Da carteira Desafios, hoje na carteira Desafios, né, melhor dizendo, nós tivemos a entrada de 2 novos personagens. A primeira foi Mater Dei. Eu coloquei isso lá no grupo do Telegram. Acho que faz sentido. Não é exatamente um mastro bandeira, porque o movimento teria que ser mais curto aqui, mas é uma correção até a média, tal, depois de um movimento de inflexão, de formação de pivô. Acho que faz sentido ter uma ação do setor médico hospitalar. A minha ordem, deixa eu ver a quanto pegou aqui.
Minha ordem pegou a 9,10 e teve Viva. A minha ordem pegou a 23,94. Viva é a Vivara, joalheria, né? Relógios, anéis, pulseiras, brincos. Diversificar um pouco a carteira faz sentido também. Está corrigindo uma provável correção até a média de 21. Então foi compartilhado. Ah, mas eu não vi lá no Telegram, estou vendo agora. Vale a entrada ainda, tá? Não está distante do... Tá ok, estão em pontos importantes aí para uma entrada, sem problema nenhum. Então são duas novas integrantes. Para quem tinha capital extra, alocação de pontuação positiva no day trade, coisa e tal. Vamos lá então. Bolsa de Xangai. Terminou a semana sobre a média de 21. Talvez tenhamos aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Índice Nikkei. Índice Nikkei eu realizaria lucro se eu tivesse comprado em algum índice relacionado à Bolsa do Japão. Muitas vezes ela é antagônica e tal. Acho que está num ponto... Ou se você gosta de trabalhar com pontos técnicos, a mínima de ontem, né, 28,846 é um ponto técnico. Minério eu penso que tem tudo para formar fundo aqui, está sobre uma LTA. O petróleo Brent negociado em Londres. A média de 21, uma vez rompida, deve jogar o preço a 100,34, que uma vez rompido jogaria a 109,02, mas é uma forte barreira. É uma forte barreira para o WTI também, mas em ambos a gente tem uma pinça de fundo e um rompimento falso do fundo anterior. A pinça é quando a gente tem pinça entre 16 e 17, quando a gente tem dois candles com mínimas iguais ou muito próximas. Títulos americanos de 10 anos. O caminho mais provável é de busca por 3081, né? Uma simetria, ombro, cabeça, ombro invertido, cruzamento de médias e rompimento de um canal. O índice Nasdaq, pessoal, uma correção absolutamente normal, subiu muito rápido, talvez um pullback na média ou nessa LTB que foi rompida. Aí temos o S&P. O S&P sentiu esse topo anterior e a LTB. A questão é agora até onde vai a correção, vai depender muito dos drivers. Aí temos o Dow Jones, né, sentiu também essa região. Houve um rompimento falso de todo modo, 34,117, então a média vai se aproximando do preço. Então é natural um repique do VIX. Pode tocar a média de 21, o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, junta, né, o que cai a bolsa mais a alta do dólar. E ele é vezes 2, né? Então, na verdade o dólar está até de certa forma comportado, mas é vezes 2, é um ultra short. E o EWZ, correção absolutamente normal. Se a gente observar aqui o semanal do EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, está caindo 2.009. Pô, professor, isso daqui é um sinal de topo, mas esse sinal vai ter que brigar contra todos esses candles aqui que elevaram fortemente o preço, né? Então, na minha visão, o que está acontecendo hoje é uma correção dentro de um processo de alta forte. Bolsa do Reino Unido, as vendas do varejo ajudaram, né? Então, na contramão é sempre a bolsa diferente, fechou em alta. Aí no semanal, né, a bolsa do Reino Unido alta de 0,66. Vamos ver o semanal das bolsas da Europa, ó. 1,71 no Eurostock 50, mas sobre as médias de 5,21 que estão justapostas. Bolsa de Paris alcançou o objetivo da simetria a 65,913,15, uma correção admissível. Índice DAX, queda de 1,82, então correções naturais após um processo de alta forte, incisivo, contundente. O gráfico diário do índice DAX, a gente percebe a bolsa de Frankfurt sobre a média de 21, e o MME, ele... um grande sacrifício para romper a LTB, agora faz um pullback, mas enfim. Ontem eu vi lá no canal do Vlad, no YouTube, ele mostrando um estudo sobre a bolsa da Índia, né, que está subindo forte.
A gente vê um fluxo positivo para o Brasil, então nós temos fluxo para mercados emergentes, mas pode ter muito mais, e o Brasil talvez venha a ser a bola da vez novamente, porque o fluxo para cá está muito forte, 13 bi já em agosto. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele continua subindo sem sinal de topo. Ibovespa em dólares, uma correção técnica, aproximação de média de 21 e preço. Perceba que, por exemplo, nessa correção não chegou a tocar a média de 21, só aproximou, trazendo sangue novo, novos compradores. Aí o milho, a gente está monitorando, a liquidez continua no... A gente vai ter que ter paciência, a mesma coisa no Bitcoin, para quem está posicionado. E fica como alternativa BIT H11. Talvez é uma oportunidade para quem tinha interesse em pegar uma correção e entrar. E o Hash 11, que tem um pouquinho de Litecoin e 1/3 de Ethereum na sua composição. Então, falei das duas novas entradas. A gente sempre faz duas carteiras, né? Então, a gente fez a desafios, falamos agora. Desafios agora tem Viva 3, que é Vivar e Mater Dei. Vamos falar da carteira Fly USA. Eu sempre faço 2 por dia. Mercado Livre, mega oportunidade, essa correção de entrada. O mercado tende, né, a voltar para a média, então abre uma baita oportunidade. Ela quase dobrou, né, de junho para cá, então AMD, correção até a média. AMD proporcionalmente não é um mastro bandeira absolutamente perfeitinho, redondinho, bonitinho, mas a AMD passa uma ideia de mastro bandeira em formato flâmula. XP é praticamente um mastro bandeira também, ó. Ela corrige aqui em torno das médias, provavelmente para pegar fôlego. Tesla, excelente oportunidade, aproximação entre média e preço. É um triângulo ascendente curtinho aqui, né? Eu tenho os topos alinhados em Tesla. Em porcentagem, a minha maior operação em bolsa foi em Tesla, 500%, acho que há 3 anos atrás. 2 anos atrás, foi em 2020. As pessoas falam muito da Gerdau, da Via Varejo, mas em porcentagem foi em Tesla, financeiramente não. Então, JP Morgan, ela penetra aqui o território da LTB, mas tem a média de 21 para proteger a oportunidade. E o United Steel está atrelado ao minério, subiu bem, está na média de 21, ponto técnico de entrada. E 3M também. 3M deu uma resposta forte, está na região do topo anterior, média de 21, duplo suporte. Apple, idem. Né? Você vê que a Apple nem em dia de queda forte ela cai, o ativo realmente tem um domínio comprador impressionante. Né? Uma vez acima dessa LTB, ela deve continuar o movimento de escalada, talvez numa velocidade menor, mas contínuo o movimento. Caterpillar, uma das aberrações da nossa carteira, porque deveria estar acima de $200, então ela tende, entre final de agosto e início de setembro, a buscar algo em torno de $225, $220 tocando essa LTB. Na minha interpretação, pelos fundamentos da empresa ou pelo próprio gráfico, se nós trouxermos aqui a tela um gráfico semanal, ela subiu, ela acumula para cumprir uma simetria em V a 230,74 em setembro. E a gente chega em Deere & Company, é uma outra que tem uma simetria que fala em 445 e 13, né? Uma simetria parecida com a CAT, ainda tem gap para puxar preço, rompeu uma cunha. E GM, né? Que fala assim, dividendos agora da GM, depois das suspensões pós-pandemia. Na semana está fechando praticamente de lado. O semanal nos diz que ela deve buscar 46,74 em setembro e com base no gráfico diário, o ativo tem topos e fundos ascendentes, né? E a simetria também fala em 47,74 para o mês de fevereiro. Então é isso aí, querido. Saúde e paz a todos. Domingo, Corinthians 2, Fortaleza 0. Um grande abraço. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor para todas
as horas e top traders da inteligência financeira sempre ao seu lado. Muito obrigado, valeu!